esse núcleo ele é voltado para pesquisas interdisciplinares envolvendo aspectos de planejamento energético, podendo envolver questões tecnológicas, laboratoriais, mas não necessariamente, né? Temos trabalhado muito com o setor elétrico e, mais recentemente, muito com biomassa, né? No caso do NIP, essa parte de biomassa é uma coisa que muitos estrangeiros têm procurado o Brasil, incluindo o NIP, né, para parcerias. A gente tem um projeto grande de cooperação com os holandeses, né, que eles são muito bons nessa parte de aproveitamento de resíduos, né, da biomassa, né? E na parte de planejamento energético temos feito muita coisa, principalmente com o setor elétrico. Eu acho que um dos grandes desafios, eu acho que na parte de fontes renováveis, alternativas, aí até que a gente não está tão atrasado como país, né? Mas a parte de eficiência energética, né, de programas de conservação de energia, isso nós estamos muito atrasados. O Brasil tem um problema sério que tem melhorado um pouco nos últimos anos, mas que é típico de país subdesenvolvido, né? É que nós até que não gastamos tão pouco em pesquisa e desenvolvimento, graças a órgãos como o FAPESP aqui no estado de São Paulo, FINEP. Então, acho que o nosso desafio em termos de P&D não é tanto de se investir em termos absolutos mais, mas é de ter um esquema em que, digamos assim, essas pesquisas não parem só nas publicações, nas dissertações, que cheguem na área de desenvolvimento industrial. A FAPESP tem tentado parcerias com empresas, eu acho que eu vi alguns avanços interessantes nesse ano. Então, um bom exemplo disso é a parte de células fotovoltaicas, né? Então, nós tivemos, a própria Unicamp já teve vários grupos de pesquisa ao longo do tempo, aí, né? Desde a década de 70 até hoje, trabalhando com diferentes tipos de célula, mas a questão-chave é você dominar a cadeia completa de produção da célula, desde a mineração do silício lá até a produção lá do silício grau solar, a fabricação dos painéis, testes, etc. Tal. Eu acho que independente dos especialistas na área serem mais ou menos entusiastas da hidroeletricidade, é lugar comum de que a hidroeletricidade vai perder espaço nos próximos anos. Então, a tendência é não só fontes renováveis alternativas, né, terem espaço cada vez maior, mas um ponto importante é que a gente necessita de complementação térmica, porque essas fontes, tanto a hidroeletricidade sem reservatórios de regularização, como energia eólica, energia solar, são fontes intermitentes. Então, em momentos que você não tem sol, você não tem vento suficiente, aí, ou não tem chuva suficiente, como está acontecendo agora, né? Você precisa de complementação térmica, né? A gaseificação de biomassa é um dos processos térmicos de conversão energética de materiais carbonosos. Qualquer material que contenha carbono pode ser convertido em energia. Carvão mineral, resíduos da produção do petróleo, resíduos domésticos e industriais e sobras da produção agrícola. Casca de arroz, casca de café, talos de algodão, casca de castanha de caju e um produto que hoje não é mais resíduo, que é o bagaço de cana, hoje já é considerado um combustível, mas que também é muito bom para ser utilizado como matéria-prima para gaseificação. Com relação à parte de preservação do meio ambiente, quando você substitui esses combustíveis fósseis por derivados de biomassa, você tem as vantagens de que os resíduos sólidos da produção desses subprodutos, ou mesmo da queima direta, é um produto que pode ser convertido imediatamente em fertilizante, não tem elementos tóxicos, e a fração gasosa, as emissões, além de serem reduzidas, como por exemplo no caso da gaseificação, você transforma o material
em gás. Esse gás é que se torna combustível e depois é que ele vai ser queimado e gerar os gases, como o CO2, e normalmente somente o CO2, tá? E como ele veio de um produto que foi gerado imediatamente pela natureza, que é a biomassa, esse CO2 está dentro do que a gente chama do ciclo de vida de geração e consumo de CO2. Então, de forma que a médio prazo a gente não tem aumento do teor de CO2 na atmosfera. Bom, os trabalhos envolvidos na Unicamp com relação à utilização de biomassa para geração de energia iniciaram aproximadamente em 1980, inicialmente os projetos de combustão de biomassa, posteriormente com os projetos de gaseificação de biomassa, que continuam até hoje. Processos de laboratório e plantas piloto para gaseificação de biomassa, com o intuito de gerar gás combustível que possa substituir o gás natural. Temos também projetos de desenvolvimento de plantas para pirólise de biomassa, com o objetivo de produzir óleo combustível, que chamamos de bioóleo. E já existe uma empresa que foi incubada na Unicamp, a BioAir, que produz essas plantas e comercializa essas plantas de produção de bioóleo. Atualmente foram vendidas 2 plantas de produção de bioóleo para o México. Cada planta consome 1 tonelada a hora de matéria-prima e produz mais ou menos 300 kg de bioóleo. E no momento estamos estudando em laboratório outras matérias-primas, principalmente pirólise de plásticos, polímeros em geral. E, obviamente, todos esses projetos envolvem a utilização final, onde sempre se faz o levantamento do ciclo de vida dessas matérias-primas, incluindo o processo, para que a gente saiba depois os resíduos gerados do processo, como que eles poderão ser depositados, quando for o caso, utilizados novamente, tá? Ou reprocessados, né, para que possam ser descartados adequadamente. Não, o hidrogênio ele não é convencional, não tem posto, não tem ninguém usando, mas ele vem sendo estudado, vem sendo pesquisado, como ele se situa no campo dos combustíveis alternativos. Né? O hidrogênio ele é muito especial, porque além de combustível, ele também tem aplicações químicas, hoje convencionais. Mas por que o hidrogênio não é um combustível convencional? Por causa do custo. O hidrogênio não é encontrado na natureza em poços, em reservas. A gente tem que fabricar o hidrogênio. Então, para obter esse combustível, nós temos que fazer uma reação química e quebrar o hidrogênio desses outros elementos. E ter o hidrogênio só como hidrogênio, como H2. Aí sim. Então, isso gasta energia. Então, o hidrogênio ele tem um preço mais elevado, tem um custo maior para produzi-lo. Bom, então nunca vou usar esse troço, porque não tem interesse. Acontece que o hidrogênio tem uma particularidade, ele é um combustível sem carbono. E hoje a gente sabe que o gás carbônico é um gás de efeito estufa. Então, há uma política, há muitos programas, há uma preocupação de se ter uma restrição às emissões de gás carbônico na atmosfera. O esforço maior que a humanidade fez até agora foi o protocolo de Kyoto, que vigorou até 2012, teve consequências, mas não foram aquelas esperadas. Mas o problema técnico importante são as fontes móveis, os veículos, que utilizam muito gasolina e diesel. Os veículos não tem como sequestrar o gás carbônico emitido por essas fontes móveis. A ideia foram usar as células a combustível. Célula a combustível é um dispositivo que faz a eletrólise ao contrário. A eletrólise é um método de produzir hidrogênio a partir da água.
Nós temos uma molécula de água, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, e nós quebramos essa molécula através de uma reação eletroquímica. Nosso laboratório ele surgiu em 1975, entre as duas crises do petróleo. E o objetivo do laboratório era desenvolver a tecnologia do hidrogênio para atender o objetivo principal do país na época, que era deixar de importar petróleo. Naquela época, da crise do petróleo, o Brasil importava 80%, 85% do petróleo que usava, nós não tínhamos praticamente nada. E nós tínhamos uma situação em que estava sobrando energia elétrica. E uma ideia era produzir o hidrogênio por eletrólise da água, que gasta água e energia elétrica, e esse hidrogênio atender a falta de derivados. E nós fizemos vários trabalhos, montamos uma planta de produção de hidrogênio por eletrólise, tínhamos um tratamento, uma purificação do gás e tínhamos veículos. Nós começamos a trabalhar principalmente com o diesel. Por quê? Para a gasolina já tinha o pró-álcool. Para o diesel ainda não tinha o substituto. E fizemos adaptações para usar o hidrogênio com o diesel. Porque o hidrogênio ele não detona por compressão. Então ele não pode substituir totalmente o diesel. Isso foi no final dos anos 70. Né? Nós chegamos até 80 e pouco com essas pesquisas. Né? Com as pesquisas. Só que logo após isso, 82, 85, acabou a crise e o petróleo caiu muito de preço. Aí, Brasil, né, já interrompeu as verbas para esse tipo de pesquisa também. Então, a única coisa que sobreviveu foi o álcool. O resto parou tudo. Quando chegamos nos começos dos anos 90, a gente já tinha capacidade para investir, mas não mais dependendo de fontes de financiamento, e sim do nosso próprio recurso. Vamos voltar ao que a gente sempre quis fazer, que é o carro a hidrogênio. E nessa volta a gente falou assim, mas a realidade hoje é completamente diferente. Nós não temos que substituir petróleo. E nós percebemos que no futuro haveria uma necessidade de um carro sem carbono, mas não mais combustão interna, e sim um carro com célula a combustível. E fizemos um projeto para que em 10 anos a gente tivesse um carro desses, com um tanque de hidrogênio, com célula a combustível, banco de baterias e motor elétrico, um híbrido. E fizemos o Vega 1. O Vega 1, a gente não teve dinheiro para comprar células a combustível, porque não tinha ninguém para doar isso. Isso aí só existia no exterior e teria que ser comprado. Não tinha dinheiro para isso, falei, vamos fazer primeiro um carro híbrido com motor de combustão interna. Nós tínhamos um motor gerador alimentado por hidrogênio e alimentava o motor elétrico do veículo com um banco de baterias em paralelo aqui, que é o modelo do Clarity. O Clarity é exatamente isso. O Clarity que foi fabricado pela Honda. Só que depois, né, nós começamos em 92 isso. E nós chegamos logo uns 4 anos depois, a gente já tinha esse carro pronto. Aí fomos buscar dinheiro junto a órgãos de financiamento. E só depois de muito tempo nós conseguimos que o Ministério de Minas e Energia financiasse para nós a compra da célula a combustível. E aí nós conseguimos fazer o Vega 2, que esse sim era o carro que a gente queria ter. Então, nós chegamos em 2004, só que naquele momento, as empresas já em 99, 2000, tinham investido muito dinheiro nisso e rapidamente desenvolveram os seus modelos. E o nosso, nós tínhamos um modelo, a Honda tinha, a Toyota tinha, mas o deles era muito melhor que o nosso. Bom, nós não estávamos competindo com eles, obviamente, nós não tínhamos intenção de fabricar o veículo no Brasil. A nossa intenção era desenvolver uma tecnologia e formar pessoal, aprender a lidar com essa tecnologia, porque possivelmente seria a tecnologia que seria o futuro na indústria automobilística.